Vocês estão preparados para a festa? A gente pensa, bom, para a festa a gente sempre está preparado, né? Basicamente nós pensamos assim. Opa, festa. Festa é bom, né? É bom festejar. E se quem convidou para a festa for alguém abastado, a gente já imagina, vai ter coisa boa. Mas nem sempre isso acontece. No interior, lá em Surmenus, os irmãos comentam sobre isso, que antigamente, quando a igreja marcava um culto especial, falava, olha, vai ter, né, uma recepção, vai ter uma festa, isso atraía, né, aniversário da igreja, alguma coisa assim. Muitas pessoas iam. Infelizmente, muitas não interessadas propriamente no culto, mas iam interessadas na festa, pelo menos. Mas com isso, de uma forma ou de outra, muitas vezes o que acontecia? Eles acabavam ouvindo a pregação. Hoje já não é bem assim. Você pode até dizer que vai ter churrasco, vai ter alguma coisa assim, e as pessoas não se sentem tão atraídas. Porque eles pensam, bom, comer carne eu posso comer em outro lugar, né? Tem muita gente fazendo churrasco, e eu vou lá. Tem coisa que, na verdade, não atrai eles, que é a parte espiritual da coisa, não? Jesus lançou uma parábola, na verdade duas, que falam mais ou menos de situações assim. Nós vamos ler em Mateus capítulo 22. Nós vamos ver aqui a parábola das bodas. Aqui nós encontramos um convite, né? Jesus usa uma história fictícia, claro, para representar uma realidade. Ela é interessante porque ela descreve uma situação, melhor dizendo, duas situações diferentes. Jesus contou uma outra parábola que Lucas registrou, lá no capítulo 14, que é muito parecida com essa, mas ela não tem alguns detalhes. Alguns pensam ser a mesma parábola, mas não é. Até a situação, o momento em que Jesus contou essas parábolas foi outro, descrito dentro do contexto bíblico, e tem detalhes nessa parábola aqui que não aparecem lá. Então essa aqui é chamada comumente como a parábola das bodas, aquela outra a parábola dos convidados, Lucas 14, mas dá para traçar um pequeno comparativo em uma das partes dela. Mas a questão aqui abordada nessas duas parábolas é o fato de que existe uma festa, alguém importante, lá em Lucas é um homem rico, convida para uma ceia, para uma festa. Aqui nós vemos um rei que convida não para uma festa comum, mas para a festa de casamento do seu próprio filho, ou seja, o futuro rei. O que acontece em comum é que nas duas circunstâncias existe um povo que é convidado e não vai. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 22, tá? Versículo 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou
os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos parar por aqui. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa parte e depois a gente avança, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que temos para nós lermos aqui para nossa instrução, para nossa edificação. Que ela seja propícia, Senhor, a isso para nós, como também para dar entendimento àqueles que carecem do conhecimento da tua salvação, de Cristo, do teu evangelho, Pai. Por isso nós pedimos a tua direção, a tua bênção sobre esse momento que nós vamos passar aqui, meditando, explanando sobre a tua palavra. Que o teu Espírito possa operar através dela nessa noite, no coração de cada um. Assim nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vocês viram, irmãos, aqui é aquela situação que eu mencionei, né? Um rei. Jesus conta que ele faz uma comparação. Uma parábola é sempre uma história que se compara, que retrata uma realidade. Então ele diz, o reino dos céus é assim. É como nessa história, um certo rei celebrou o casamento de seu filho. Curiosamente, aqui ele destaca a questão do filho. Se nós tomarmos que esse rei figura o próprio Pai, Deus Pai, o filho é próprio Jesus. Né? Não se trata de um casamento com uma mulher. Mas aqui ele está falando da grande festa onde Jesus celebra a união com o povo escolhido de Deus. Que, na verdade, é retratado várias vezes como a noiva, né? A noiva de Cristo. Nas profecias fala das bodas como um evento futuro, quando Jesus vier a juntar todos os seus. Ali já em corpos glorificados. Então é aquele momento do arrebatamento dos salvos aqui, que estarão na terra e se encontrando com Jesus. Então ocorre aquele encontro com Jesus. Mas aqui ele está usando uma figura que vai além disso. Está falando disso, mas está falando de uma situação que vai além dessa questão simplesmente da festa. A nossa união com Deus. O reino dos céus é isso. É quando homens pecadores são resgatados e são colocados dentro do reino de Deus. E ele usa essa figura dizendo, olha, esse homem, esse rei, por ocasião das bodas do seu filho, celebrou essa festa e ele mandou convidar pessoas. Geralmente, as festas celebradas por pessoas ricas, quem são os convidados? Os ricos, os poderosos, geralmente convidam ricos poderosos. Vira e mexe, a gente ouve falar o presidente, o governador, alguém de alguma posição,
marcou lá um almoço, um jantar na casa dele, levou, né, convidou deputados. Quem vai lá são, né, pessoas ali do interesse, do convívio deles. Nós nunca somos convidados, né, para essas coisas. Então é de se imaginar quem seriam, é de se entender quem seriam esses convidados. Na verdade, o rei mandou chamar aqueles súditos próximos, né, os nobres. Então, talvez autoridades religiosas, né, as pessoas importantes ali do seu reino, conforme fosse a composição dele, né? Não sei se teria ali juízes. Vamos imaginar, pessoas com cargo elevado, nobres, dentro do reino dele. Mas o que aconteceu? Eles desprezaram o convite. Eles falaram, olha, eu tenho mais o que fazer. Na verdade, nós temos que ser objetivos. De quem Jesus estava falando aqui? Ele estava falando da própria nação de Israel, certo? Eles eram esse povo próximo de Deus, né? Já que eles eram ali tidos como o povo de Deus, a nação escolhida de Deus. E eles foram convidados à festa. Eles foram chamados primeiro. A palavra foi entregue a eles. Mas eles não estavam prontos para a festa. Por quê? Porque eles não tinham interesse de ir para ela. Eles não queriam estar nessa festa. Eles julgavam que tinham coisas mais importantes. Nota que o versículo 3 diz simplesmente: estes não quiseram vir. Mas o rei insistiu. Olha, falou os servos dele, voltem lá e digam a eles, insistam com eles. Eu tenho o jantar preparado, está tudo pronto. Venham, vocês vão desfrutar. Eu já matei os bois, os cevados, né, gordos, preparados para servir um banquete. Eu aguardo vocês. E eles, como diz o versículo 5, eles não fizeram caso disso. Mesmo diante da insistência do rei, eles desprezaram o convite e cada um foi cuidar da sua vida. Um foi para o campo, porque achava que tinha que trabalhar, outro foi para o seu negócio. E até alguns, diz o versículo 6, eles não só não foram, como eles não foram, desprezaram o convite, mas também eles, inclusive, ultrajaram e até mataram aqueles servos que o rei enviou. Olha, Jesus, quando contou essa parábola, ele tinha acabado de entrar em Jerusalém. E ele estava contando isso lá dentro de Jerusalém, e havia ali fariseus, doutores dos judeus, que faziam parte justamente desse povo aqui que não queria ir à festa. Eles não queriam, de verdade, aceitar aquele convite. Eles desprezavam Deus. O que Deus diz profeticamente a respeito deles?
Era um povo que falava uma coisa, né, enaltecendo a Deus, mas estava muito longe do coração. Ou seja, eles não eram sinceros. Eles não tinham um interesse, um desejo sincero de ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. Eles tinham aquilo tudo como uma formalidade e um orgulho, uma vaidade, considerando que eles eram um povo especial e que eles não precisavam de Deus. E, na verdade, Israel continua andando assim hoje. Mas, olha, esses servos que insistiram, representam aqueles profetas de Deus que foram enviados e foram desprezados, perseguidos e até mortos mesmo. Por um povo que não queria saber. Há pouco tempo, antes de Jesus dizer isso aqui, o próprio João, o Batista, que foi o último profeta, literalmente o último profeta, né? Quando nós falamos de profeta do Antigo Testamento, aquele que veio antes de Cristo, o próprio João tinha sido decapitado. Primeiro ele tinha sido preso, e se, na verdade, ele não fosse decapitado, o plano era que ele, como dizem, mofasse ali no calabouço do palácio, do reino. Ele ia morrer ali. Porque a intenção era calar os profetas de Deus. O que eles falam nos incomoda. João morreu por causa disso, porque a pregação dele incomodava algumas pessoas. Então Jesus estava falando explicitamente de Israel. Esse é o povo que foi convidado e não quis vir. E que foi exortado, olha, venham, tem comida boa aqui, tem coisa boa preparada. E eles ainda assim, não só não quiseram ir, como também se voltaram contra os arautos do rei, aqueles servos que foram anunciar aquilo para eles. Num sentido, né, eu estou dizendo aqui é literal, isso foi o que Jesus disse. Mas nós podemos aplicar isso de uma forma figurada, a mesma situação que hoje nós vemos muitas vezes. Pessoas que estão sendo chamadas, convidadas a conhecer a graça de Deus, mas elas não querem. Estava conversando com o irmão Lúcio ainda hoje à tarde, saiu o assunto assim, bom, as pessoas têm uma resistência, a gente não pode imaginar que alguém vai se converter numa primeira pregação, né? A gente chega lá, prega e a pessoa se converte. Pode acontecer? Pode. Mas isso é natural? Absolutamente não. Mas como é que aconteceu algumas vezes? A gente olha lá no Novo Testamento e descreve algumas situações assim. Mas a gente vê, por exemplo, aquela multidão que se converteu no dia de Pentecostes. A gente abordou isso. É óbvio que Deus trabalhou maravilhosamente no coração deles. Mas se a gente pensar, aquela multidão já vinha de longe. Aqueles que vieram não eram os hipócritas dos fariseus que estavam ali em Jerusalém. Eram pessoas prosélitas, né, que tinham sido convertidas pela pregação. Eles criam no Deus de Israel. E eles foram atraídos, eles foram lá para a festa. Eles fizeram uma tremenda viagem, porque, de alguma maneira, eles eram tementes a Deus. Só que até ali sem entendimento. Eles não conheciam o Evangelho, né? Não conheciam Jesus Cristo. E naquele dia isso foi anunciado a eles. Aquela gente com o coração preparado
e que estava ali, da forma deles, buscando de verdade a Deus, era o povo preparado para ouvir o evangelho e se converter. Assim como foi com o eunuco, que foi alguém que veio a Jerusalém também, em outra ocasião, né? Aquele eunuco que o Filipe evangelizou. A gente nota que ele, no momento da conversão dele, o que ele fazia? Ele estava voltando de Jerusalém para a terra dele e ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? Estava lendo a Bíblia. Ele lia que livro mesmo? Isaías, isso. Mas ele não era capaz de entender. Ele estava sedento. E Deus colocou ali Filipe. Aí veio o entendimento. Filipe pregou, o Espírito Santo atuou, a palavra de Deus agiu no coração dele. Né? E eis uma pessoa convertida, salva. Cornélio, outro exemplo. E a gente poderia mencionar alguns outros, né? Mas esses homens viviam uma situação diferente desses judeus que estavam ali em Jerusalém. Eles tinham tudo. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham uma tradição, eles tinham o histórico dos grandes heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Nada daquilo serviu para que eles realmente tivessem um coração quebrantado diante de Deus. E assim tem muitas pessoas hoje que rejeitam o evangelho da mesma maneira que eles, que têm seus corações endurecidos. Mas tem aqueles também que Deus já trabalha no coração deles, né? Os eunucos, né? Comparando com aquele homem, porque a gente não tem nem o nome dele, o Cornélio, aquela multidão que se converteu, os quase 5.000, os 3.000, a gente vê situações diferentes. Deus operando no coração, na vida dessas pessoas. Mas, infelizmente, nós temos uma multidão que age, mesmo lendo a Bíblia, mesmo ouvindo a respeito dela, sobre o erro desses que rejeitaram aquele privilégio tão grande. Ser convidado pelo rei. Cada um deles, na verdade, deveria se sentir satisfeito, alegre e orgulhoso por ser convidado para o casamento do filho do rei. O filho do rei é o futuro rei. Eles estavam sendo honrados, na verdade. E mesmo assim, eles desprezaram. Ai dessa multidão que ainda não consegue enxergar o privilégio que é ser chamado às bodas do filho do rei. Aqueles que não entendem o privilégio que é de ser participante do reino de Deus. Vamos lembrar que Jesus está comparando aqui essas bodas, essa situação aqui, ao reino de Deus. Assim como os israelitas, né, os judeus ali eram chamados e rejeitaram, assim há pessoas que são chamadas e continuam rejeitando hoje. Mas nós temos uma segunda parte da parábola. O rei, no versículo 7, quando soube daquilo que tinha sido feito com os seus servos, né, que alguns foram mortos, como diz o versículo 6. Então diz assim o versículo 7, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade.
Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Deus fez sim isso com Israel. Destruiu Israel. Primeiro, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. Uma parte do povo, aquelas 10 tribos, foram desmanteladas. Então, o que nós temos de Israel, na verdade, o que sobrou aqui no tempo de Jesus, eram os judeus que retornaram. Deus permitiu que uma parte deles, a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim, que retornassem para ali. Aquelas 10 outras tribos que foram levadas pelos assírios, eles tiveram uma terra totalmente destruída e eles se misturaram, vamos dizer assim, são as tribos perdidas de Israel. O que Jesus está dizendo aqui é que houve um castigo. E, na verdade, um castigo maior estava por vir. Jesus aqui inclui alguma coisa que era profética. É claro que eles talvez não tenham nem entendido e, se entenderam, rejeitaram. Vamos lembrar que Jesus aqui tinha adentrado Jerusalém. E provavelmente esse discurso de Jesus foi aquele que motivou que eles decidissem realmente por prender e crucificar ele, condenar ele. Já tinha ocorrido outras tentativas. Eles já pensavam nisso, mas pensavam, vamos deixar, quem sabe, né? Ele desaparece. Mas aqui eles chegaram à conclusão, não tem jeito, esse Jesus tem que morrer. Mas Jesus segue dizendo, então, que esse rei fez mais uma coisa. Ele disse aos seus servos, uma vez que ele constatou, olha, que eles não eram dignos e mandou destruir eles, ele disse, ide, pois, versículo 9, tá? Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então aqui não teve nada de seletivo. Dizer, só os nobres. Eles rejeitaram. Aquele rei disse, eles não eram dignos. Disse aos servos dele, olha, chamem os plebeus. Os nobres do meu reino não querem saber, eles desprezam. Tudo bem, eu vou chamar os plebeus, aqueles que são desprezados. Pobres, chama o povão aí. Traz eles para a festa. E eles saíram chamando todos. Justos e injustos, bons homens e homens perversos, não interessa. Venham. E então esses vieram e nós vemos aqui Jesus diz, a festa, né, foi cheia de gente, foi cheia de convidados. Jesus aqui, mais uma vez, está falando de algo profético. O fato de que a rejeição de Israel abriu
o campo para grande evangelização mundial. Como eles chamavam? Os gregos ou os gentios. Esses representam os plebeus. Os nobres, né, os tidos como nobres ali do reino, eram os israelitas. Eles rejeitaram. O rei falou, tá bom, então eu destruo eles e eles mataram meus profetas, meus servos, eu vou trazer outros para cá. Aqueles que são desprezados. A soberania de Deus, que coisa maravilhosa. Isso não foi um improviso da parte de Deus. Se nós formos ler lá quando Deus chamou Abraão, e que é tido como a chamada da nação de Israel, Deus já disse para Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Entendeu? Deus já tinha dito a Abraão, eu vou chamar os plebeus através de você. Não vai ser só a tua descendência sanguínea. As multidões de povos vão ser abençoadas em você, Abraão. De Abraão, da descendência dele, veio Moisés, que é tido como, né, o pai da lei, embora a lei tenha sido dada por Deus. Mas vamos dizer assim, o grande profeta, tido como iniciador da nação mesmo, Israel, o libertador, o legislador, Moisés. Os reis que saíram da descendência de Abraão, a gente tem lá a linhagem, né, de Davi, retornando a Abraão. Mas mais do que isso, o Salvador vem da descendência de Abraão. Jesus. E quando o evangelho, com a rejeição de Israel, e o evangelho foi espalhado para as nações, esses outros povos foram ouvindo o evangelho, entendendo, e assim entrando para a festa. Aquela festa que Israel rejeitou, nós vemos o cumprimento da vontade divina. A derrota de Israel aqui, por escolha deles, foi a nossa vitória. Foi o caminho proporcionado para que o evangelho fosse levado aos gentios. E sabe, nós somos gentios. Nós somos as nações. E nós fomos convidados. Nós olhamos para um passado, a história da igreja, com os desvios, com as heresias, tudo causado pelo homem e pelo maligno que ronda. Mesmo isso, né, a gente tem conhecimento disso. A gente olha hoje o mundo religioso, é uma bagunça, não é? A gente vê, na época da Reforma, os reformadores se levantaram porque o que estava se fazendo naquela igreja tida como oficial era vergonhoso, venda de indulgência. Olha, você paga tanto, não sei que dinheiro, que moeda era, né? Você paga tanto e você está perdoado. Era uma afronta ao sangue de Jesus Cristo, era uma afronta ao Evangelho, era uma afronta à justiça de Deus. Deus estabeleceu um meio de justificar o homem, e o meio mais caro é
pago pelo sangue, a vida do seu próprio filho entregue na cruz. E eles estavam desprezando isso e dizendo, não, você pode entrar no céu, no reino de Deus, pagando uns trocados aqui para a gente. Então, a história eclesiástica é recheada de atos vergonhosos. E esses mesmos reformadores cometeram atos vergonhosos. E alguns culpam o Lutero por essa bagunça generalizada que a gente tem hoje, né? Não sei quantas mil denominações aí. Cada esquina tem uma igreja diferente, com um nome diferente. Se tiver o mesmo nome, é de ministério diferente, né? A gente aqui no bairro tem uma denominação que tem pelo menos umas 5, 6 igrejas, que são de ministérios diferentes, têm linhas diferentes. É uma balbúrdia. Mas o que eu quero dizer com isso? Com toda essa vergonha que existe, isso não encobre a glória da Igreja de Jesus Cristo. Porque ela foi plantada por ele nesse mundo, e a despeito de tudo isso que o homem e o maligno têm provocado, Jesus tem operado através da sua igreja, e almas têm sido resgatadas para o seu reino. Multidões têm sido trazidas para essa festa maravilhosa do Rei. Apesar de tantos condenados, saiba que a festa do Rei está cheia. Amém? O salão encheu e tem comida em abundância para todo mundo. Tem alimento abundante. Porque esse Rei, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que aquela geração rejeitou, Deus usou, a maldição deles foi bênção para outros. Bendito é aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, que adentra essa festa, que toma parte das bodas do Filho do Rei e que vai estar nas bodas do Cordeiro. Mas sabe, tem um último tópico aqui. Essa festa realmente estava cheia. E aqui entra um detalhe que não tem comparativo com aquela outra parábola que Jesus contou lá em Lucas 14, tá? É o seguinte, vocês devem lembrar, mesmo essa festa cheia, diz aqui no versículo 11, Jesus conta assim, que o rei foi andar no meio do povo. E dizia: o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, Jesus acrescentou um detalhe essa festa, essa parábola, né, da festa das bodas. O que acontece? Aquela multidão foi trazida, sim. Mas isso não inibe o fato de que havia pessoas também não dignas. Por isso nós falamos, a questão aqui é estarmos preparados para a festa. Aqueles primeiros não estavam preparados porque o coração deles estava em não ir lá. Eles rejeitaram o convite. Agora, esse aqui foi um
daquela multidão que aceitou e foi lá. Mas ele foi tido como um tipo que parece que é muito comum acontecer nas grandes festas, é o chamado penetra, né? O que é o penetra? É aquele que dá um jeitinho de entrar na festa, tentar passar por despercebido. Tem até algumas histórias bem engraçadas a respeito de penetra em festa, né? Tem aquela história, desconfiaram que alguém era um penetra, perguntaram para ele, você é convidado do noivo ou da noiva? Ele pensou e falou, do noivo. Falou, então pode sair porque isso aqui é uma festa de batizado. Tem uma história assim. Mas aqui o rei identificou que esse homem não era digno, por quê? Porque ele não estava trajado adequadamente. Mas espera aí, o rei não mandou chamar os plebeus, os pobres? O que ele queria? Que eles viessem vestidos de ouro? Não, não é isso. Dizem alguns estudiosos, né, essa é uma teoria, que quando um nobre convidava o povo para uma festa, aqueles que não tivessem uma roupa adequada para a festa, o rei ou essa pessoa nobre proporcionava uma roupa para ele vestir, né? Então tinha as vestes nupciais, era uma roupa adequada às circunstâncias. Não era como hoje, né? Os noivos marcam o casamento e falam, olha, todo mundo no meu casamento aqui, você vai ser meu padrinho, minha madrinha, tá? Mas você vai ter que vestir, sei lá, que cor, né? Os padrinhos vão se vestir de bordô, tá bom? Bordô, vinho. A gente chamava bordô. Terno vinho, cor de vinho, tá? Grená. Legal, tá. Mas você vai ter que comprar, né? Não era assim, desse jeito naquele tempo. O rei, ou o nobre convidava, ele dizia, olha, aqui tem vestes adequadas para quem não tiver. Ele proporcionava, ele dava, ele cedia. Mas esse homem aqui, de alguma maneira, ele entrou burlando alguma circunstância ali e ele não só não tinha a roupa adequada, como também não pegou a roupa adequada. Mas, literalmente, nós devemos entender que o que se esperava, sendo uma multidão de plebeus, é que todos eles necessitavam se vestir da roupa cedida pelo rei. Porque eles não tinham posses para isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele está passando é essa ideia. Ele foi identificado como alguém estranho àquilo, não fazendo parte daquele grupo, porque ele não se vestiu da roupa que o rei havia determinado dar aos convidados. A questão da roupa, das vestes, diz muito. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele homem precisava estar vestido com as vestes próprias para aquilo. E que o rei fornecia isso. Se ele não estivesse vestido adequadamente, ele não era digno de estar ali. Por isso o rei mandou lançar ele fora. Expulsem ele daqui e de uma forma que ele não possa voltar. Jesus desfecha essa parábola dizendo
muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele diz isso justamente se referindo à situação desse homem, que não estava preparado para a festa. Ele não estava revestido da roupa preparada para o rei. Não é de qualquer maneira. Então nós vemos outra situação hoje, também idêntica àquilo. Não é porque uma vez que Israel rejeitou que qualquer gentil vai adentrar a festa, mas existe um meio pelo qual ele vai adentrar. E nós somos revestidos por Cristo. Na verdade, é o Evangelho, é a roupa purificada que nos torna habilitados a estar nessas bodas. Nós temos duas situações diferentes que nós podemos identificar a respeito de vestes. Rapidamente, irmãos, abram lá em Gênesis 3, aqui mais para ter um comparativo, né? Olha só, quando o homem caiu no pecado, o que aconteceu? O versículo 7 de Gênesis 3 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Essa nudez do homem, eles tomaram, né, aquele primeiro casal, Adão e Eva, eles tomaram consciência da condição deles e tiveram vergonha. Essa nudez física, ela é representativa, embora seja literal, real, mas ela é representativa da nudez diante de Deus. Eles viram quanto era vergonhoso a condição deles. E eles tentaram encobrir essa vergonha ao seu próprio modo, com folhas de árvore. Eles costuraram alguma coisa, alinharam ali e fizeram uma veste. Eu pergunto para vocês, essa vestimenta deles foi aceita por Deus? Não, essa vestimenta não era adequada. No versículo 21 desse mesmo capítulo, nós lemos assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a gente tem aqui aquele proto-evangelho, né? Aquela coisa que passa talvez despercebido por muita gente. O que é que Deus estava demonstrando aqui? Bom, não foi aceita aquela veste feita pelo próprio homem. O que foi aceito foi a veste feita por Deus mesmo. Deus deu a veste para Adão e Eva. Ele vestiu, ele revestiu eles da veste necessária. E essa veste não foi feita de folhas, não foi feita de algum outro material, mas essa veste veio do sacrifício de um inocente. Então, nós vemos o evangelho aqui. Essa passagem que retrata bem, faz a gente entender muito bem, muito mais claro aquilo que acontece ali nessa parábola de Jesus. Aquele homem estava nas bodas, mas com uma veste indigna. Ele estava vestido, né, figuradamente aqui, comparando, de folhas, com vestes que ele mesmo entendeu serem as boas. Ele desprezou as vestes que o rei proporcionou para ele. Se Adão tivesse falado aqui, eu não quero essa túnica, eu quero continuar vestido com as minhas folhas, isso seria uma rebelião diante de Deus. Isso seria a mesma coisa que ele dizer, eu desprezo o que Deus está fazendo por mim. Mas não foi isso que aconteceu. Esse homem da parábola fez exatamente isso. Eu vou do meu jeito.
E isso também retrata o que muita gente faz hoje. Eu até quero ir para o céu. Se você perguntar, dificilmente, né? Eu diria assim, poucas pessoas vão dizer assim, não, eu não quero ir para o céu. Até o mais incrédulo, ele pode dizer assim, olha, eu não sei se existe céu e inferno, mas se tiver, tá, eu quero ir para o céu. Se isso for verdade. Quando as pessoas morrem, geralmente o que se diz? Que Deus o tenha em bom lugar. Tomara que isso aconteça. Mas essas pessoas estão muitas vezes querendo chegar a Deus do seu próprio jeito, não do jeito estabelecido por Deus. Eles não querem a túnica. Eles não querem as vestes nupciais. Eles querem entrar do jeito deles. Nós não podemos pensar assim, de entrar no reino de Deus do meu jeito. Só existe um jeito, não existem vários caminhos. Não existem vários meios. Não tem esse negócio de todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho, só existe um jeito, só existe uma veste que a gente precisa se revestir, que é a veste de Cristo. Todo homem precisa se revestir das vestes nupciais para estar no reino de Deus. Todo homem pecador, ele precisa ser revestido daquela túnica preparada por Deus pela morte de Cristo. As justiças de Cristo recobrem a nossa vergonha, a vergonha do nosso pecado. A veste que nós precisamos é aquela que é apontada em Apocalipse. A gente vai de Gênesis a Apocalipse. Hoje você pode dizer, nossa, o pastor pregou de Gênesis a Apocalipse, hein? Não livro por livro, mas no capítulo 3, irmãos. Quando Jesus falou, a gente estudou isso aqui há pouco tempo, quando Jesus falou aquelas igrejas, aqueles se dirigia à igreja de Sardes, que tinha uma série de coisas erradas, mas ele diz que havia ali pessoas verdadeiramente sinceras diante de Deus. Olha, ele diz, vamos ler versículo 4, ele diz, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus aqui está dizendo que havia pessoas ali que não tinham se contaminado. Aquelas pessoas haviam se revestido de Cristo e não abriram mão disso. E ele dizia, elas vão andar comigo vestidas de branco. Essas são as vestes nupciais que nós precisamos. Essas são as vestes que cada um precisa para estar no reino de Deus. Aquela veste branca. Da nossa pureza e santidade? Não. A pureza e santidade que é imposta a nós por Cristo. Primeiro, a justiça dele cobre a nossa multidão de pecados. A santidade de Jesus presente na nossa vida nos santifica também. Não é de qualquer maneira que nós nos achegamos a Deus. Não é de qualquer maneira que nós entramos na festa. O que o rei disse, joguem fora esse intruso. Esse aqui nós podemos dizer que era um falso crente. Esse penetra da festa, ele era um enganador.
Alguém que queria estar lá por algum motivo, talvez para encher a barriga. Mas ele estava ali para fazer as coisas do seu próprio modo. E o que o rei disse? Lancem ele fora. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Lamentações. Cabe desfrutar do gozo de Deus. Aqueles que se revestem de Cristo. Aqueles que Será que você está vestido adequadamente? Você está revestido de Cristo? Ou você está querendo entrar na festa sem as vestes nupciais? Sem Cristo você não tem lugar ali. Se alguém não tem tempo para o rei, não tem interesse nas coisas dele, não está preparado para estar no reino dele. Não está preparado para a festa, para participar daquilo. Se alguém é chamado, mas não está em Cristo, esse não é um escolhido. Não é esse tipo de gente que o rei chamou para a festa. Notem que havia lá pessoas boas e más. Não diz aqui, olha, o rei entrou lá e foi ver, esse aqui é um beberrão, joguem ele fora. Esse aqui é um criminoso, joguem ele fora. Não. Aquela festa estava cheia de gente boa e gente má. Mas eles se revestiram das vestes nupciais. Nós não somos bons. Tem os melhorzinhos, tem os piorzinhos, mas todos nós somos pecadores. E para sermos aceitos nas festas, na festa, nas bodas do filho do rei, o que é preciso? Que nós estejamos dispostos a ir e que nós estejamos revestidos de Cristo, revestidos da justiça dele, vestidos de branco. Vestir de branco não é como o povo faz aí por superstição, coisa assim. Mas são as vestes brancas da pureza, da santidade que há em Cristo, que Deus proporciona. Só alguém assim está preparado de verdade para tomar parte dessa festa. Ou seja, vamos lembrar que Jesus está comparando essa festa, toda essa história é para retratar a questão do reino de Deus, como ele diz logo no começo da parábola. Quem quer fazer parte do reino de Deus, precisa saber disso. Meu coração me faz buscar a Deus? Ou estou buscando meus próprios interesses? Eu estou querendo me apresentar diante de Deus à minha própria maneira ou ao modo que Deus escolheu fazer?
as vestes que ele ofereceu para nós. Que Deus abençoe a sua palavra, que a gente possa carregar essa resposta, que você possa estar em Cristo, que você possa realmente almejar Deus, ter sede de Deus e da sua justiça, desejar isso e entrar, tomar parte dessa festa. A diferença dessa parábola que retrata só alguns detalhes da questão, é que essa festa certamente seria uma coisa momentânea, passageira. Mas a verdadeira festa de que Jesus está falando é uma festa eterna. É estar eternamente no reino de Deus. Então é muito maior do que uma festa qualquer. É muito mais importante do que a gente ser convidado por alguém rico, importante. Nós estamos sendo chamados pela pessoa mais importante do universo, que é o próprio Deus Criador.